Você já ouviu alguém falar que come bem, faz exercício físico, é magro e tem o colesterol alterado? Isso é muito mais comum do que você imagina. Vamos saber então por que essas pessoas têm uma vida saudável, que se cuidam, ainda têm o colesterol alto. Depois da vinheta. É muito comum no meu consultório a pessoa falar para mim assim: mas doutor, por que eu tenho colesterol alterado? Eu não como gorduras em excesso, me alimento bem, faço exercício físico de maneira regular e mesmo assim, na hora que colhe o exame, vem um colesterol, um LDL alto, por exemplo. Vamos entender definitivamente o que acontece. A gente tem lá no fígado receptores que fazem a eliminação do colesterol. O nosso fígado produz colesterol e ele tem um mecanismo também de eliminar o excesso. O que acontece em 70% até 90% dos casos de hipercolesterolemia, ou seja, do LDL alto, do colesterol alto? Muitas vezes é um problema no receptor que vai fazer a eliminação do colesterol. E eu estou fazendo esse movimento porque esses receptores de LDL parecem uma garrinha. Funciona ali como se fosse uma garrinha. Tá? A gente tem milhares e milhares desses receptores e vamos supor que a gente está dentro do vaso sanguíneo e está passando um colesterol, um LDL. Então ele se liga ao receptor, esse receptor vai lá para dentro da célula e depois ele volta. Normalmente o receptor faz isso 150 vezes e a gente tem milhares de receptores. Como a gente tem milhares de receptores, começam a surgir os problemas. Às vezes, esse receptor, ele está uma forma já que deixa passar algum colesterol, tá? Então, às vezes, ele sofre uma mutação ali que ele está deformado. Seja porque a cabeça dele está menor, seja porque às vezes está muito aberta ali, então outras substâncias que não colesterol vão lá e entopem esse receptor. Às vezes esse receptor entra para dentro da célula e tem dificuldade de sair, demora. Às vezes a pessoa perde parte desses milhares de receptores, tem uma quantidade menor. A gente tem, às vezes, até mesmo substâncias, anticorpos que se ligam a esses receptores, inativando a função dele. Existe nada mais, nada menos do que 1.800 mutações que faz com que esse receptor não funcione tão bem. Por isso a gente fala que muitas vezes a alteração de colesterol é genética. Com exercício físico, alimentação, controle de peso, a gente só consegue controlar, reduzir de 10 a 30% em média, tá? No colesterol. É significativo, mas não é uma redução tão grande. Por exemplo, quando a pessoa se alimenta mal, está comendo muito açúcar, excesso de carboidratos simples, engordou, está com triglicéridos altos, às vezes a pessoa faz uma dieta ali, em 3 dias cai o triglicérides em 25%, por exemplo. Agora já o colesterol não. A pessoa capricha, faz exercício físico, vai lá ver, o colesterol caiu 10%, 15%, às vezes 30%. Então agora você realmente entendeu por que mesmo pessoas que se alimentam bem, eventualmente vão ter o colesterol alterado pela genética, por essas mutações que vai surgindo nos receptores que eliminam o colesterol. Se a eliminação de colesterol está defeituosa e a pessoa continua a produzir, mesmo que não ingira muita gordura, muito colesterol na alimentação, o fígado produz. Então a produção está no seu fígado. Todo mundo produz colesterol. E essa produção, quando não é eliminada, vai acumulando e vai aumentando o nível de colesterol. E o que acontece? Se tem também outros fatores, como hipertensão, como diabetes, sedentarismo, obesidade, muitas vezes gera uma inflamação no organismo,
tá? E eu já expliquei sobre inflamação nesse vídeo, sobre proteína C reativa. E aumenta a chance desse colesterol entrar nas artérias, inflamar mais ainda e continuar entrando nas artérias e criando ali placas que podem levar a um infarto. Então vamos lá, vamos fazer a prevenção. Vou fazer um vídeo falando sobre quando começar a colher colesterol, com que idade começar, né, sobre check-up cardiológico, para a gente focar aí cada vez mais na prevenção. Tá legal? Grande abraço para vocês.